Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos de assuntos que são voltados para a Bíblia, falamos sobre teologia, falamos sobre a fé e respondemos questionamentos que são enviados para nós. Inclusive, respondemos vídeos na internet. Recentemente, eu respondi o vídeo do... Na verdade, eu fiz um vídeo respondendo as falácias, as ideias ali transmitidas pelo pastor André Valadão. E parece que algumas pessoas resolveram surfar na onda, né? Então vamos também falar mal. E hoje eu vou responder o pastor Rodrigo Mocelin. Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, como vocês têm acompanhado, recentemente aí o pastor André Valadão fez alguns comentários e no vídeo anterior deste canal eu mostrei que de fato o pastor André Valadão não fez uma pesquisa, falou coisas que não eram verdade, citou até livros que não existem, mas alguns indivíduos, alguns pastores resolveram ali surfar na onda e vamos falar mal também. O Dr. Rodrigo Silva fez uma resposta curta, não é? Bem pontual. Depois ele fez um vídeo que você pode ir no canal dele e assistir, ele detalhou mais, inclusive o vídeo dele responde muito do que o Mocelin trouxe em seu vídeo. Mas o pastor Rodrigo Mocelin então resolveu fazer um vídeo meio que defendendo o André Valadão e tecendo comentários ali contra o Dr. Rodrigo Silva. E eu então não sou advogado do Dr. Rodrigo, mas como me pediram para fazer um react a esse vídeo, mostrando as falácias daquilo que o Mocelin trouxe, porque ele resolveu apresentar algumas coisas a mais, então eu assisti o vídeo. Assim que o vídeo saiu, eu assisti o vídeo, eu baixei o vídeo, fiz o download do vídeo, inclusive fiz comentário no vídeo. E nesse vídeo eu não vou ficar colocando a fala dele na tela, eu separei, eu fiz aqui, olha, escrevi, rascunhei todos os pontos que o Mocelin trouxe e eu resolvi então abordar os principais pontos aqui. Eu gostaria de não seguir necessariamente uma ordem, mas eu gostaria de começar mostrando para vocês que aquilo que eu falei no vídeo anterior cabe perfeitamente ao pastor Rodrigo Mocelin. Eu disse que o André Valadão ele não pesquisou, ele não foi atrás das fontes originais, ele simplesmente fez uma pesquisa rápida, ele deu o Google, copiou e colou. E aqui nós temos mais do mesmo. Ué, pastor, mais do mesmo? É, mais do mesmo. Por quê? Porque o Rodrigo Mocelin ele resolveu falar sobre o adventismo, mas ele sequer sabe quem foi Guilherme Miller. Ele sequer sabia o nome do William Miller ou Guilherme Miller. Ele cita no vídeo dele George Miller. Gente, eu anotei aqui porque eu assisti o vídeo, inclusive ele mostra essa foto que está aparecendo aí para vocês, que é a foto do George Miller. E eu não quero aqui começar o vídeo com argumento ad hominem, eu apenas estou constatando que o pastor Rodrigo Mocelin veio falar da Igreja Adventista, dando apoio às ideias do André Valadão, e ele mesmo fez a mesma coisa que o André Valadão fez. Simples assim. Ele foi pesquisar, eu era um tal de Miller, deixa eu botar aqui, George Miller, pronto, achei, George Miller. E aí ele começou a falar do George Miller, cita o George Miller e etc. Bom, e quem foi George Miller? George Miller foi um inglês, opa, não era aqui nos Estados Unidos não, era lá na Inglaterra. Era um homem de oração, tem livros dele, eu conheço as histórias do George Miller desde que eu era pequeno. Talvez você também conheça o George Miller, porque quando eu vi a foto eu fiz, George Miller, mas peraí, que tem a ver com o adventismo? E aí eu fui assistindo o vídeo e disse, uai, George Miller? Ele tá confundindo George Miller com Guilherme Miller? Gente, que absurdo! George Miller, gente, é aquele das histórias de oração. Ele tem um livro que conta as histórias dele, respostas à oração, respostas incríveis à oração, alguma coisa assim, respostas à oração. É um livro assim fantástico. Ele tinha orfanatos lá na Inglaterra, ele cuidava de crianças e ele não tinha assim renda para isso. Ele sempre contava com o poder de Deus. Eu lembro de uma história dele em que faltou leite, não tinha leite e as cuidadoras, as pessoas ali que trabalhavam no orfanato estavam muito preocupadas e chegaram para ele e disseram, olha, não tem leite.
E agora, o que as crianças vão comer? Como que vai ser o café da manhã? Então ele disse, coloque a mesa, ponha os pratos, ponha tudo sobre a mesa. E aí as crianças se assentaram e os pratos todos vazios, não tinha nenhuma jarra de leite, nada. E ele fez uma oração. E ele disse, Senhor, eu te agradeço pelo leite que está sobre a mesa. E ele fez uma oração abençoando e agradecendo pelo leite que estava sobre a mesa. A fé que aquele homem tinha era algo impressionante, impressionante. Essa é uma das histórias. E algumas crianças riram porque não tinha leite em cima da mesa. Ele terminou a oração, alguém bateu na porta. E ele foi atender. E um senhor disse, olha, eu estava levando aqui na minha carroça vários tonéis de leite para a cidade, mas a carroça quebrou e eu vou perder esse leite todo. Você, assim, eu não sei, talvez no seu orfanato não fosse útil, será que você não precisa desse leite? Esse é George Miller, o grande George Miller. Agora, o que é decepcionante para mim, quando eu assisti o vídeo, foi muito decepcionante. Eu não sei se é o pior, o Rodrigo Mosselin não saber quem é Guilherme Miller, que é esse que está aparecendo na foto aí, olha, esse é Guilherme Miller. Ou ele não saber quem era George Miller e simplesmente colocar lá. Até porque, acho que a grafia também é diferente, né? Miller, do George Miller, se escreve com U e um trema em cima. E o Guilherme Miller é com I, L-L-E-R. Guilherme ou William Miller. E o outro é Miller com aquele U com trema em cima. Enfim. E aí eu disse, bom, lá vem mais um vídeo de quem falou sem saber. O camarada quer falar do adventismo, mas não conhece o adventismo. Quer falar do adventismo, quer citar as coisas, mas não entende nada. E aqui eu quero só deixar, logo nessa minha parte introdutória, a seguinte observação. O pastor Mosselin, ele pode ter duas atitudes, né? Se ele for um homem honesto, íntegro, honesto, ele vai fazer o seguinte. Se ele for um homem íntegro e honesto, o que ele vai fazer? Uma nota. Olha, eu realmente confundi. Eu pesquisei Miller e apareceu lá o George Miller, eu achei que era ele e coloquei. E eu não conhecia o George Miller. Que legal saber da história desse homem. Porque na minha cabeça muitas pessoas conheciam o George Miller porque ele é muito conhecido, as histórias dele são fantásticas. Mas enfim, ninguém é obrigado, nem todo mundo é obrigado a saber de homens de Deus como foi o George Miller. Ok, mas eu espero que pelo menos ele tenha a hombridade, seja honesto, para fazer uma nota. Coloca ali embaixo do meu comentário. Olha o que eu comentei no vídeo dele. Então está aí na tela. O meu comentário foi o seguinte. Mais um que fez igual o André Valadão. Não pesquisou, falou sem saber. O cara cita George Miller no tempo 9 minutos do seu vídeo, que não tem absolutamente nada a ver com William Miller ou Guilherme Miller. Está cheio de gente querendo falar do adventismo sem nem saber de fato o que somos e o que cremos. Gente falando sem um mínimo de pesquisa. Por isso, o Dr. Rodrigo Silva falou do André, o André Valadão, falar sem saber. Interessante que ele até postou a foto do George Miller ao invés do Guilherme Miller, não é? O nome errado, a foto errado, aí sabe pesquisar, né? Só uma pena de quem mantém esse nível de apologética. Esse foi o comentário que eu fiz no vídeo dele. Não sei se ele vai deixar o comentário lá, porque como eu estava dizendo, o pastor Rodrigo Mosselin pode ter duas atitudes, né? Só sobra duas atitudes. Ou ele vai ser realmente honesto, um homem para chegar lá, até embaixo do meu comentário, dizer, olha, realmente, Eleazar, eu cometi um equívoco aqui, eu fiz essa confusão entre Guilherme Miller e George Miller, enfim. Ou ele vai, quem sabe, deletar o meu comentário, não é? E, quem sabe, ir lá no vídeo, porque no YouTube tem como você editar, não é? Cortar aquela parte e fingir que nada aconteceu. Depois vocês me contam aí o que o Rodrigo Mosselin resolveu fazer. A gente vai dar uma olhada lá no canal dele para ver o que ele fez, né? Se ele foi homem suficiente, honesto, né? Cristão, né? Suficiente para chegar lá e admitir que errou, ou se ele realmente foi lá e editou o vídeo, cortou, pincelou, botou lá e bonitinho para ninguém perceber o erro que ele tinha cometido, não é? Eu já fiz, inclusive, aqui neste canal, uma resposta ao pastor Mosselin em um outro tema. Eu não quero usar de argumento ad hominem aqui, mas é que não deixa de me preocupar a forma irresponsável como o pastor Mosselin ele trata alguns temas. Da mesma forma como ele fez com tudo que ele falou aí nesse vídeo, ele fez em outros vídeos. Por exemplo, quando ele chega a inferir em vídeos que eu já respondi aqui no canal, dizer, por exemplo, que a questão da depressão é falta de Deus. Sabe? Que você não deve buscar psicólogo.
você deveria, enfim, orar. E aqui, queridos, eu não estou querendo diminuir o poder de Deus para curar. Eu estou apenas aqui destacando a estupidez humana. Só isso. Porque quando uma pessoa tem câncer, ela procura um médico. Eu não estou invalidando o poder de Deus ao procurar o médico. Quando você está ali com câncer, vai procurar o médico e você vai orar. Deus pode te dar a cura sem precisar do médico. Mas isso não invalida você de buscar de se esforçar, não é? De buscar o apoio humano e a inteligência, aquilo que Deus concedeu ao ser humano, é compreender, enfim, sobre a ciência e trazer possivelmente a cura para você, ou pelo menos aliviar o seu fardo. Da mesma forma, a psicologia não é como ele tenta apresentar no vídeo dele. Eu acho que até o Conselho de Psicologia deveria, não sei se existe, não é entrar com ação, não sei, enfim. Mas eu acredito que deveria ter sabe, o Conselho de Psicologia deveria dar uma palavrinha com o pastor Mocelin, sabe? Chegar junto e dizer, olha, você está sendo irresponsável nessa sua fala aí. Porque quantas pessoas podem ser prejudicadas pela fala do Rodrigo Mocelin? Pessoas que têm depressão, e ele diz que não deve ir atrás de psicólogo, não. Quer dizer, pessoas que estudam, passam anos na faculdade, entendem do assunto, buscam. Ah, mas tem psicólogo que fala besteira. Claro, meu amigo, tem gente fazendo besteira em todas as profissões, é lógico. Se você vai no arquiteto, tem prédio caindo, tem engenheiro que faz besteira, tem arquiteto que faz besteira. Não é? Como tem pastor também que fala besteira. Então tem psicólogo também que faz coisa errada. Isso não invalida a psicologia e não coloca ela como se fosse uma coisa qualquer. Ele coloca a psicologia como não sendo uma ciência, sendo apenas um negócio de gente que queria estudar a mente e tal, e enfim, e que é uma coisa do diabo. Praticamente isso que ele fala, é que a gente não deve buscar a psicologia. Então, eu acho isso de um nível assim tão estúpido. Desculpa a sinceridade, mas eu acho isso de um nível assim tão estúpido, tão irresponsável para uma pessoa que tem um grande número de seguidores. Deveria pesar as palavras, parar e dizer, não, calma aí, vamos devagar aqui. Então, é de se esperar que uma pessoa que seja tão irresponsável em assuntos como este, e que qualquer pessoa que já procurou um psicólogo em momentos difíceis e que teve e se tratou e ficou bem, pode olhar e dizer assim, uau, foi bom. Isso não invalida o poder da oração, o poder de Deus na sua vida, mas qualquer pessoa que precisou, buscou e teve, né, a cura, enfim, passou por cima e conseguiu melhorar, sabe que a importância que é. Qualquer pessoa que estudou um mínimo de psicologia, a faculdade que eu fiz, eu estudei psicologia, não sei se o pastor Mocelin fez faculdade de teologia, ou se lá na faculdade deles tem essa matéria, porque todo pastor não deixa de ser um psicólogo, que a gente acompanha pessoas. Mas eu acho tão irresponsável isso, né, a pessoa chegar e tratar de um assunto como esse, de uma profundidade tão grande, pessoas que sofrem, pessoas que cometem suicídio, o camarada dizendo, não procura não, psicólogo não, vai orar. Então, é de se esperar que uma pessoa seja tão irresponsável nesse ponto, também seja responsável para trazer essas coisas que eu anotei aqui, mentiras que ele então falou no vídeo para ir defender o André Valadão, acabou fazendo pior que o André Valadão. Agora vamos responder aqui as diversas falas do Rodrigo Mocelin. Por exemplo, ele disse que a mulher não pode ensinar. Eu estou já na parte final do vídeo, vou citar outras partes aqui também, mas ele cita então 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo. 1 Timóteo é o texto citado por ele para afirmar que a mulher ela não pode ensinar. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. E aí Paulo diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine, verso 12, e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E ele vai usar isso como argumento para dizer, tá vendo aí? Como é que vocês têm Ellen White como uma mulher que ensinava, uma mulher que pregava? Não pode! A mulher não pode ensinar baseado neste texto. É isso que dá, gente, quando a gente tira o texto do contexto. Gente, é um absurdo que a pessoa pegue um versículo desse e simplesmente esqueça do resto da Bíblia, simplesmente esqueça de fazer uma exegese apurada, quem sabe uma leitura mais correta do texto, ou entender o porquê de Paulo falar essas palavras. Eu posso citar aqui para vocês, eu tenho aqui comigo, gente, diversos comentários bíblicos. E olha, todos eles explicam com profundidade o assunto. Olha, eu quero ler alguns comentários bíblicos aqui com vocês. Na série Cultura Bíblica, o texto em questão, versos 11 e 12, a série Cultura Bíblica diz o seguinte, depois do vestuário e dos adornos externos, e parece que o pastor Rodrigo Mocelin esquece essa parte, para ele esse contexto aqui não serve para nada, mas enfim.
Depois do vestuário e dos adornos externos, Paulo toca no papel que as mulheres devem desempenhar nas reuniões da igreja. A mulher, conforme ele preconiza, aprenda em silêncio, com toda submissão. A questão era ardente porque, ao passo que na sinagoga judaica o silêncio era esperado das mulheres, temos evidências de que um novo espírito de emancipação estava se espalhando nas novas congregações cristãs. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, 11, versos 4 a 15, Paulo requer que as mulheres que oram ou profetizam em voz alta nas reuniões usem o véu. Mas por quê? Porque a associação com as mulheres das deusas, né, do paganismo ali, mulheres que raspavam a cabeça e etc. E tinham cultos que eram verdadeira prostituição. Então Paulo, olha, para diferenciar, não faça assim. A mesma coisa do Antigo Testamento, quando eu diz, olha, não corte os cantos da barba. Por quê? E não corte o cabelo desse jeito que eu cortei aqui. Por quê? Porque eram os sacerdotes de Baal que cortavam, tiravam a barba e cortavam o cabelo assim. Aí Deus dizia, olha, não corta o cabelo assim, não corta a barba desse jeito. Mas por quê? Para não criar associação com aqueles povos. Né? Paulo aqui está dando essa orientação, por quê? Porque o espírito de emancipação, enfim, de revolução, eu não vou nem dizer um proto-feminismo, porque seria forçação, anacronismo, não é? Mas a ideia era de que talvez as pessoas vindo para a igreja, que os judeus diriam assim, que lugar é esse aqui? Como assim? Não é? Parece os templos pagãos, onde as mulheres é que ministram e fazem a prostituição, enfim. E o texto continua dizendo assim, olha, da mesma maneira acrescenta aqui, eu não permito que a mulher ensine, esteja porém em silêncio. Para uma mulher ensinar na igreja, sugere, é o equivalente a exercer autoridade sobre o marido, isto é, o homem, né? E é dominar e impor sobre eles as regras de fé. Isto Paulo dá a entender é contrário à ordem natural. Sua insistência repetida nessa questão talvez seja devido à suspeita da parte dele de que os mestres do erro em Éfeso estavam explorando a disposição das mulheres com tendências religiosas para reivindicarem o que considerava um destaque impróprio para elas mesmas. Esse aqui é um comentário bíblico da série Cultura Cristã. Outro, comentário bíblico de Beacon diz o seguinte, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Ele fez observação semelhante em 1 Coríntios 14, versos 34 a 35, não é? As mulheres sejam caladas na igreja, e se querem aprender alguma coisa, interroguem seus próprios maridos em casa. Acredita-se que esta restrição rigorosa foi ocasionada pelo fato de que muitos na igreja coríntia eram recém-convertidos do paganismo e que a nova liberdade que desfrutavam em Cristo levara a certas extravagâncias que eram impróprias e irreverentes. Existe a possibilidade ínfima de que razão semelhante ensejou essas advertências a Timóteo que pastoreavam a igreja que saiu do paganismo de Éfeso. Não podemos aceitar a ideia de que, mesmo em Corinto, as estipulações citadas se aplicariam em todas as circunstâncias. Em outro texto, Paulo fala para os mesmos crentes coríntios, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Essa passagem é, no mínimo, um reconhecimento de que as mulheres de Corinto oravam em público e, em alguns casos, exerciam o dom de profecia, e que essa prática não tinha desaprovação do apóstolo, contanto que as mulheres que a praticassem estivessem corretamente vestidas. Portanto, não nos ficaria bem fundamentar nas observações de Paulo a Timóteo o ensino de que as mulheres devem ser excluídas da posição de liderança na igreja. Até o versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, deve ser considerada como ordem imposta na igreja efésia por razões que nos são desconhecidas. Nenhum ensino universal que prenderia a igreja de todas as épocas pode ser fundamentado corretamente neste texto. As razões que o apóstolo cita nos versículos 13 e 14 para estabelecer esta regra são insuficientes para validá-la como um programa de ação para todas as gerações futuras de cristãos. O fato de Paulo reconhecer livremente sua dívida a um grupo considerável de mulheres que o ajudaram na obra da Igreja de Cristo dá a entender que ele nem sempre estava preso a tais estipulações rígidas como expressas a Timóteo. Gente, eu citei aqui esses dois, tem outros comentários bíblicos, eu poderia inclusive citar o comentário bíblico adventista, que é fantástico também, mas para que não diga assim, está citando porque é da igreja dele, eu preferi deixar de fora. Entretanto, vamos fazer o seguinte, eu citei dois comentários bíblicos porque não é possível que o Rodrigo Mocelin saiba mais do que os teólogos que produziram comentários bíblicos, pessoas com cabedal, com envergadura teológica muito maior do que a dele. Mas vamos para a Bíblia. Acho que a Bíblia é a melhor resposta para nós. Nós temos na Bíblia profetisa Uda. E deixa eu perguntar, como é que você profetiza em silêncio? Será que quando a Bíblia fala das profetisas,
na linguagem de Libras? Porque para você ser profetisa, você tem que falar, né? Tem que ensinar. E é justamente esse argumento que ele quer usar para dizer que Ellen White não pode, que não pode, a mulher não pode ensinar. Ela não pode ser profetisa, que a mulher não pode ensinar. E o que dizer na Bíblia da profetisa Uda, da juíza Débora? O que dizer, já que a mulher não pode ensinar, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o texto de Provérbios, vamos ver aqui, olha, capítulo 31 de Provérbios, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O verso 2 já diz assim, olha, como filho meu e como filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas. Parece que é o texto da mãe dele falando. É a mãe do rei Lemuel. Não dês às mulheres a tua força, nem o teu caminho os que destrói os reis. O rei Lemuel, ele começa a escrever as palavras da mãe dele. E o capítulo 31 são as palavras da mãe do rei Lemuel. É aquele capítulo que diz mulher virtuosa, quem a achará? Quem disse isso? Foi a mãe do rei Lemuel. A mulher não pode ensinar. Agora, mas isso é no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Abra a Bíblia em Atos capítulo 21, versos 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe. Filipe é um dos diáconos, tá? O evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, um dos 7 diáconos. Lembra que Filipe, Nicanor, Prócaro, Estevão, lembra que eles escolheram 7 diáconos? Filipe era um desses diáconos aqui, um dos 7. Verso 9. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Como é que essas mulheres profetizavam, hein? Tinha ele 4 filhas. Então aqui eu estou falando de 4 profetisas no Novo Testamento. Então, pastor Rodrigo Mocelin, precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, né, para ver que as mulheres sempre tiveram papéis importantes na liderança da igreja, profetizando, falando, e no Novo Testamento, inclusive. No Novo Testamento, inclusive, não há distinção. Então, essas recomendações paulinas a Timóteo têm uma aplicabilidade local, assim como as recomendações paulinas à igreja de Corinto, com relação ao uso do véu, por exemplo. E lá na sua igreja eu tenho certeza que as mulheres não usam véu. É por quê? Porque tem uma aplicação local. E no mesmo contexto ali, onde na igreja de Corinto, Paulo disse para as mulheres ficarem caladas também. E deveria usar o véu. Mas por quê? Para não criar associação, já expliquei. Então, essa questão da mulher ficar calada, desculpa a sinceridade, mas não passa apenas de uma má interpretação do texto e talvez um pouco de machismo da parte do pastor. Bom, um outro ponto que eu quero destacar aqui é que o pastor, na sua abordagem, ele começa então a criticar a fala do Dr. Rodrigo Silva. Como disse, não sou advogado do Dr. Rodrigo Silva. E ali, logo no início do seu vídeo, ele acha que foi nada demais, simplesmente o André Valadão copiar as coisas, não é, da internet. Qual o problema de você copiar, você não ter feito uma pesquisa, né? Não tem problema nenhum você simplesmente copiar e colar. O importante é, aquilo que está escrito ali não é verdade? Não, não é verdade. Por isso que é o problema dele ter copiado. E eu mostrei isso no meu vídeo anterior. Tá cheio de erros. Aquela fala. E aí, eu achei muito engraçado, eu até ri dessa parte, quando ele, ali na parte inicial do seu vídeo também, ele diz assim, porque o Rodrigo Silva, no seu comentário, ele disse que o André Valadão não fez uma mínima leitura daquilo que ele estava simplesmente copiando e colando. E aí, o Rodrigo Mocelin diz, como é que ele sabe que ele não leu? Como é que sabe que ele não leu? Você, né, como é que você pode julgar, saber se ele não leu? Ora, Rodrigo Mocelin, ele não leu porque não tem como ele ler aquilo que não existe. Como é que o pastor André Valadão leu o livro em Definição da Doutrina se o livro não existe, pastor? É outro que veio falar sem ter conhecimento. Então ele chega e vai criticar o doutor Rodrigo Silva e dizer assim, como é que o doutor Rodrigo Silva sabe que o André Valadão não leu? Ora, porque se ele tivesse buscado as fontes que ele referencia ali, copiando da internet, ele saberia, por exemplo, que em Definição de Doutrina não é um livro, não foi escrito por ninguém, é apenas a invenção da cabeça de uma pessoa que foi lá e colocou. Foi. Apenas um livro inventado. Apenas uma falsa referência. Então, por isso o doutor Rodrigo sabe que ele não leu. É bem simples de perceber isso, mas às vezes a pessoa ela se apressa tanto para fazer um vídeo, para surfar na onda, que nem percebe que está cometendo os mesmos erros do indivíduo do vídeo anterior, né? A saber aí o pastor André Valadão. E aí ele vai destacar várias heresias, ele vai tentar agora dar uma fomentada no assunto e diz, olha, são várias heresias que o adventismo prega. Sono da alma. Sono da alma. É heresia.
Sono da alma é heresia. Ora, você me desculpe, pastor, mas sinceramente, heresia é acreditar que uma pessoa ela vai para o inferno e está queimando lá no inferno eternamente, sem ser julgada, e depois de não sei quanto tempo queimando lá no inferno sem ser julgada, Jesus Cristo volta e aí ele faz o juízo final e aí condena a pessoa que já está queimando no inferno. Isso para mim, além de ser heresia, não tem lógica nenhuma, foge à lógica, sabe? Quer dizer, o indivíduo ele acredita que a pessoa morre e vai para o inferno, apesar de a Bíblia dizer que todos morrem e vão para o mesmo lugar. Ah, mas tem o espírito, né, o espírito, a alma, sei lá, uns dizem espírito, outros dizem alma, e aí há uma confusão, a gente não sabe se é o ser humano, corpo, mente, alma, espírito, é tanta coisa junta, não é? Mas aqui no livro de Eclesiastes, quando fala sobre este assunto, diz que todos vão para o mesmo lugar. Olha só, Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo espírito. E que vantagem tem os animais, o homem sobre os animais? Nenhuma, porque são vaidades. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. É assim que a Bíblia ensina. A pessoa, mas veja bem, o espírito vai para... Está dizendo aqui que o espírito, o que ocorre com o espírito de um, ocorre com o espírito do outro. Todos têm o mesmo espírito. E não tem vantagem do homem sobre o animal. Quando morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. Para onde? Pó da terra. Porque quando Deus faz o homem do pó da terra. Sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ruach, o espírito de vida. E o homem passa a ser alma vivente, nefesh hayah. Então, quer dizer, o homem, ele não tem uma entidade dentro dele. Parece que as pessoas acreditam assim, Deus fez o homem do pó. Aí botou dentro dele o espírito, depois coloca a alma, depois... E a pessoa morre, vai para o céu, outro vai para o inferno, outro vai para o limbo, outro vai para o purgatório, vai reencarnar. Rapaz, vai para tudo quanto é lugar, menos para onde a Bíblia diz que foi, pó da terra. E no próprio livro de Eclesiastes 9, verso 5, diz, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles jamais recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Até o seu ódio, o seu amor, sua inveja já pereceram. E não tem parte alguma, neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. A não ser que o indivíduo acredite que o inferno fica acima do sol, é complicado dizer que alguém foi para algum lugar, porque não tem parte alguma no que se faz aqui. Porque poderia dizer assim, não, mas é porque o céu é acima do sol, então quem morreu foi para lá. Sim, o inferno fica onde? Nós não sabemos. Gente, essa teoria é uma teoria completamente antibíblica. Apesar de ter alguns textos que parecem favorecer essa ideia, ela foge à lógica e foge ao contexto bíblico. Então veja bem, as pessoas morrem, elas vão para o pó da terra. E a solução para a morte é justamente a ressurreição. Por isso é que Jesus, quando voltar, vai ressuscitar dos mortos, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e o juízo eterno, ou seja, a pessoa vai morrer eternamente. Não volta mais. O contrário da vida é a morte. E se o indivíduo está lá no inferno eterno, então ele não morreu. Porque se existe vida após a morte, então não é morte. O indivíduo está lá queimando eternamente. Isso também foge à ideia de um Deus de amor, que o indivíduo vive 30 anos aqui neste mundo fazendo coisas erradas e agora ele vai pagar a eternidade. Sabe o que é eternidade? É nunca ter fim, em sofrimento e tormento eterno. Por isso que tem gente com medo sabe? Eu tenho que ir para o céu, porque senão, imagine, 1 trilhão de anos está só começando o seu sofrimento no inferno. 1 quintilhão de anos. Calma, é pouca coisa ainda, você ainda vai sofrer muito, a eternidade, sem parar de sofrer. Uau, que Deus de amor, hein? Que Deus de amor. E você lá no céu, desfrutando das alegrias, sabendo que seu parente está lá queimando eternamente. Você vivendo eternamente com Jesus e o seu parente lá, que não foi para o céu, queimando eternamente. Eu não sei, mas algumas pessoas têm uma visão assim da Bíblia que é estranha. Além do mais, imagine a situação, Caim que morreu. Digamos que ele morreu perdido. Aí a Bíblia diz que vai ressuscitar para o juízo. Aí ressuscita, vem o juízo, a Bíblia diz que abrem-se os livros, livro de Apocalipse, né? E ali tem o julgamento. E agora, Caim, você está sendo condenado. Peraí, senhor.
Condenado? Já estou queimando, tem 6.000 anos que eu estou queimando. E agora que eu sou condenado? Como assim? Que sentido? Nem na justiça. Não posso falar muito da justiça do nosso mundo, mas até na justiça humana, cheia de suas falhas, a pessoa é condenada depois de julgado, né? Eu não quero entrar muito nesse porém aí, mas no normal é assim que deve acontecer. Por que a justiça divina já condena antes de julgar? Percebe que não faz sentido? Imagina Lázaro. Morreu, digamos que foi uma pessoa boa, está lá no céu. Aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora. 4 dias depois, imagina, o camarada está lá no céu, desfrutando da alegria, de repente, desceu. Quando abre o olho, está dentro de um negócio escuro, dentro de uma tumba, e aquela luz ali do lado de fora, e ele levanta, o que aconteceu? Não, você ressuscitou, mas Jesus, eu estava no céu, estava tão bom, estava tão feliz, e agora, mas por que o Senhor me trouxe de volta? Quer dizer, não faz sentido algum. Então, e parece que é assim, a pessoa está no inferno queimando hoje sem um corpo, é a alma. Mas vai ressuscitar, para quê? Para queimar agora com o corpo? Aí entra a heresia do Elias Soares, né? Que disse que a pessoa vai receber um corpo incorruptível para queimar no inferno. Gente, é uma heresia puxando a outra. Eu até respondi esse vídeo do Elias Soares, porque é o seguinte, se Deus vai ressuscitar o ímpio ele ressuscita, então com seu corpo, né? Não vai ressuscitar não é a alma que não, ele não seria ressuscitado. Aí o ímpio ressuscita. Aí ele é condenado e ele vai pagar e ele vai morrer. Só que, peraí, como é que ele vai queimar no inferno com um corpo que é corruptível? Aí ficou assim, aí uma heresia tem que puxar outra, né? Aí o Elias Soares chega e diz assim, ele também receber o corpo incorruptível. Mostra na Bíblia. Porque na Bíblia eu só li um verso onde diz que os salvos receberão. O que é corruptível, diz o apóstolo Paulo, se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E nós então iremos para o céu. Os salvos receberão corpo imortal. Os salvos receberão um corpo incorruptível. Agora os ímpios também têm que receber. Por quê? Para coadunar com a ideia de queimar eternamente sem se desfazer. Me faça um favor. Então essas heresias, e aí depois nós que somos seita, porque acreditamos no sono da alma. Outro, Satanás levando os nossos pecados. Mentira! Satanás não leva pecado de ninguém. Ué, pastor, e a ideia do Azazel? Gente, eu já expliquei isso aqui no canal diversas vezes. Mas infelizmente as pessoas... Bom, eu tenho que repetir, vamos lá. O livro de Levítico, no capítulo 16, quando fala sobre a expiação, fala que foi separado 2 bodes, um para Deus e o outro, segundo os evangelhos, para Deus também. Como que um é para Deus e o outro é para Deus? Um para Deus e o outro para Azazel, ou um bode emissário. Você pega um dicionário hebraico e a palavra Azazel quer dizer, está aí, eu tenho um dicionário, se você quiser eu posso mostrar, demônio do deserto. Mas, no ritual da expiação, aquele bode que era separado para Deus, ele era imolado, ele era morto, o sangue dele era derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aquele bode era todo feito ali um ritual. E aí o texto diz, havendo, pois, no verso 20, acabado a expiação, fará chegar o bode vivo. Acabou a expiação. Agora faz chegar o bode vivo. E então, Arão, com ambas as mãos, sobre a cabeça do bode vivo, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. O sacerdote confessava a culpa dos pecados sobre o bode Azazel. Por quê? Porque a expiação já havia terminado. Por quê? Porque a expiação já tinha sido feita. Então nós não acreditamos que o bode Azazel leva os pecados da humanidade. Nós acreditamos que o bode Azazel leva a culpa dos pecados já expiados. Então é simples. Azazel não leva pecado de ninguém. Satanás, ele será morto, ele será destruído, ele será aniquilado. Porque o mal não permanecerá para sempre no universo como yin e yang, né? Tem o bem e tem o mal para sempre existindo.
Não. Deus existirá para sempre e o bem vencerá, e para sempre existirá o bem e o mal será extirpado do universo. Não existe um universo perfeito, mas tem um lugar ali que o mal existe. Para sempre existirá o mal. Não. O mal será extirpado. Só que, quando nós estudamos o processo da expiação, nós percebemos que os pecados dos filhos de Israel que foram expiados, foram pagos pelo bode que foi morto. Agora, a culpa destes pecados é lançada sobre um bode. Então, a culpa do pecado, da iniquidade, como eu li, das transgressões dos filhos de Israel, era lançado sobre o bode emissário, sobre o bode Azazel. E o bode Azazel, é como se estivesse dizendo assim: o povo de Israel pecou durante todo o ano. Os seus pecados, eles foram perdoados agora, eles foram expiados. Mas e quem foi a culpa? Quem foi que fez o povo de Israel pecar? Quem foi que induziu o povo de Israel ao erro? Foi Satanás. Então você é o verdadeiro culpado. Então Satanás agora vai receber a culpa de todos aqueles pecados. E então aquele bode era levado, ele não é imolado, ele era levado para o deserto. E lá ele era abandonado. E depois a pessoa retornava. Então o indivíduo quer dizer que esse bode representa Jesus. Ah, são duas fases do ministério de Cristo, cita até Isaías 53, nada a ver. Nada a ver com o contexto da tipologia. Então veja bem, Satanás não leva pecado, o que Satanás leva é a culpa. Então Cristo morre na cruz e ele expia os pecados de toda a humanidade. E aqueles que aceitarem Jesus terão seus pecados expiados, perdoados na cruz do Calvário. Então a expiação foi feita na cruz. Mas a pergunta, Cristo foi culpado? Não. Em última instância, quem induziu o ser humano a pecar? Satanás. Então você, além de pagar pelos seus erros, pelos seus próprios pecados, Satanás, você também pagará pela culpa dos pecados dos filhos de Deus, os quais foram expiados na cruz. Então Satanás não está levando o pecado. Satanás está pagando pela culpa dos pecados já expiados. Esses pecados, portanto, foram expiados na cruz do Calvário. Mas o verdadeiro culpado por eles foi Satanás. E ele pagará por isso no juízo final. Ele pagará pela culpa daquilo que ele fez as pessoas errarem, os pecados que ele fez as pessoas cometerem. Então ele não está sendo um participante na expiação. É uma mentira tão deslavada dizer que os adventistas acreditam que Satanás faz parte da nossa expiação, carregando os nossos pecados junto com Cristo. É absurdo isso daí. Porque nós, adventistas, não acreditamos nisso. Não acreditamos que Satanás leva pecado de ninguém. Ele vai pagar, porque ele é o culpado. Mas não que ele vai carregar os pecados expiando de alguma forma. Tá? Outro ponto que ele destaca aqui é a questão da fonte de autoridade de Ellen White. Né? E, gente, que absurdo, né? Dizer que eu já respondi, o Augusto Nicodemos já respondi, o Paulo Júnior e outros aqui no canal. Nós não acreditamos que Ellen White esteja em pé de igualdade com a Bíblia. O que as pessoas confundem, fazem confusão é entre canonicidade, eu vou explicar isso talvez pela 30ª vez aqui no canal. As pessoas fazem confusão entre canonicidade e inspiração. O que é canonicidade e o que é inspiração? Vamos lá. Canonicidade, nós acreditamos em profetas canônicos, são aqueles profetas que têm os seus livros registrados aqui na Bíblia. Entretanto, na própria Bíblia, nós percebemos que existem profetas que não são canônicos, ou seja, tem profetas que são mencionados na Bíblia que nunca escreveram nada na Bíblia. A Bíblia menciona esses profetas, mas não tem nada que eles escreveram. Profeta Ido, profeta Gade, profeta Ágabo, aliás, ele fez uma profecia no Novo Testamento, não é? Mas ele não escreveu um livro. As 4 filhas de Filipe que eu mencionei aqui, o que foi que elas falaram? O que elas escreveram? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, o que elas escreveram não está aqui na Bíblia, não está registrado. Mas a mensagem que ela enviou para alguém lá no Novo Testamento, onde elas moravam, com certeza foi a palavra de Deus, inspirada por Deus e deveria ter sido seguido. Se as pessoas não seguiram, se deram mal. Então, as 4 filhas de Filipe, lá no Novo Testamento, profetizaram. Em algum momento, Deus as inspirou e elas escreveram ou elas falaram, enfim, trouxeram mensagem de Deus para alguém. Ou para a igreja, enfim, mas se elas profetizaram. E quem não seguiu, se deu mal. Então veja, nós acreditamos que existem profetas canônicos, ou seja, profetas que escreveram a Bíblia. As filhas de Filipe são profetisas canônicas? Não, são profetisas. A Bíblia as cita, mas não são canônicas, elas não escreveram nada na Bíblia. Profeta Ido é um profeta de Deus. Canônico? Não canônico. Por quê? Porque não tem nada que ele escreveu na Bíblia.
Elias, o profeta de Deus. A Bíblia registra a história dele. Registra coisas que ele falou. Mas quem foi que escreveu? Não sabemos. A história dele está relatada lá no livro dos reis. Não sabemos qual foi o profeta que escreveu este livro. Moisés, profeta, canônico ou não canônico? Canônico, ele escreveu o Pentateuco, escreveu o livro de Jó, então os seus livros estão registrados aqui. Então o profeta não canônico é um profeta que falou da parte de Deus, foi inspirado por Deus, mas não tem nada registrado na Bíblia. Veja bem, agora falamos sobre canonicidade e inspiração. Nós não acreditamos que existem níveis de inspiração, apenas isso. Quando nós falamos sobre níveis de inspiração, nós estamos dizendo o seguinte, olha, quando Deus vai inspirar a profetisa, vou citar a mulher porque Ellen White é que está em vigor aqui, né, na argumentação do pastor Mocelin. Ellen White. A Ellen White é uma falsa profetisa, etc e tal. Beleza, porque os adventistas colocam ela no mesmo pé de igualdade e tal da Bíblia. Mentira, nós não colocamos e está claro na nossa literatura. Ellen White não é uma segunda Bíblia, não é um apêndice da Bíblia, não é um complemento da Bíblia, não traz nova luz, eu vou mostrar isso, mas enfim. Vamos falar das 4 filhas de Filipe. Elas receberam inspiração igual a de Moisés, igual a de Elias, igual a de João Batista, igual a de Jeremias. Deus não diz assim, Isaías, profeta Isaías, bom profeta, esse é bom. Isaías, você vai escrever um livro, deixa eu te dar uma inspiração. E Deus dá uma inspiração deste tamanho para Isaías, porque ele é um profeta canônico, ele vai escrever um texto da Bíblia. Ido, você não vai escrever nada. As 4 filhas de Filipe, vocês também não vão escrever nada, né? Então vou te dar uma inspiração desse tamanho aqui, porque vocês não vão escrever nada, então uma inspiraçãozinha assim já tá bom para vocês exercerem o ministério profético de vocês. Não! Inspiração é inspiração. Não existe níveis de inspiração. Não existe esse inspirado e esse menos inspirado. Esse grandão, esse pequenininho. Inspiração é inspiração. Deus ou inspira ou ele não inspira. Simples assim. Ou a pessoa é inspirada por Deus e a inspiração é a mesma. Não tem assim inspiraçãozinha, inspiraçãozona. Não, é inspiração, acabou. Então quando nós falamos que não há níveis de inspiração, quando acreditamos que Ellen White foi inspirada, ela foi inspirada como qualquer profeta foi inspirado. Agora, ela é fonte doutrinária? Não. Ela é um apêndice da Bíblia? Não. Ela é um acréscimo à Bíblia? Não. Como disse no vídeo anterior, Ellen White chega a dizer que se as pessoas estudassem profundamente a Bíblia, seus escritos não seriam necessários. Mas Ellen White, ela então ela traz nova luz. Deixa eu ler Ellen White para vocês. Falando sobre os seus próprios escritos, ela diz: os testemunhos não são destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Os testemunhos, falando dos livros dela, não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Ela mesma está dizendo que os seus escritos, os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz. Mas tem coisas que Ellen White escreveu que não está na Bíblia, lógico, mas não são fonte doutrinária. Nós não temos assim, a doutrina do que Ellen White falou assim, assim, assim. Não. Acreditamos no que ela falou como orientação profética? Sim. Como as pessoas que, por exemplo, estavam na época das filhas de Filipe lá, quando elas deram a sua profecia, que Deus revelou, eu já tenho aqui o Pentateuco, eu já tenho aqui Moisés, eu já tenho Mateus, enfim, eu já tenho algum livro, não preciso do que dessas meninas aí estão falando. Se alguém tomou essa atitude, se deu mal. Então, o profeta não canônico, ele vem para conduzir as pessoas de volta à palavra de Deus. Eu já fiz outros vídeos mais amplos sobre esse assunto, não vou me delongar. Quem me acompanha aqui no canal já sabe desse assunto, já conversei bastante. Outro ponto que ele diz aqui é que Cristo não completou a sua obra de expiação na cruz. Eu acho que eu expliquei bastante isso no vídeo anterior, né? Eu mostrei vários textos de Ellen White onde ela diz que a expiação de Cristo foi completa, cabal e suficiente na cruz. Pastor, então por que Cristo foi para o céu e continua a expiação? Bom, a gente tem o ato expiatório de Cristo e o ritual de expiação. Eu expliquei isso já diversas vezes também aqui no canal, inclusive no vídeo anterior. O ritual da expiação compreendia
todas as fases, desde a morte do bode ali, do cordeiro, enfim, até o trabalho sacerdotal. Então, o ato expiatório de Cristo na cruz, que podemos chamar de expiação, foi total, suficiente, completo. Ellen White diz que foi completo, ainda diz assim, foi abundante para salvar toda a humanidade. Se as pessoas não quiserem se salvar, não foi porque o sacrifício de Cristo não foi total, completo, suficiente. Quando Cristo chega no céu, o Pai declara que o seu sacrifício foi completo, total, suficiente. Eu li os textos aqui. Ela diz, não foi uma vez, não foram duas, ela diz várias vezes que o sacrifício de Cristo foi total, completo e suficiente na cruz do Calvário. Ponto. O ritual de expiação, que envolve o sacrifício e também o trabalho sacerdotal de Cristo, este ritual dá continuidade no céu. Então Cristo ele sobe ao céu como sacerdote. Para quê? Para aplicar os méritos do seu sacrifício, que foi total, completo, suficiente, lá no céu. Então, o trabalho de Cristo no céu é a continuação do ritual da expiação que era visto aqui na terra a partir da tipologia do santuário. Isso não quer dizer que o que Cristo fez na cruz foi incompleto, imparcial, mas isso eu expliquei de maneira bem profunda no vídeo anterior. O pastor também cita um texto sobre a salvação pelos esforços individuais, tenta mostrar, tenta emplacar que os adventistas acreditam na salvação pelas obras. E aí ele cita um texto da revista Adventista, que na verdade é um texto de Ellen White. Ele também não chegou a pesquisar direito, mas é um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja. Eu quero ler o texto aqui, na íntegra, e claro, o texto foi tirado do contexto, né? Óbvio. Mas o texto diz assim, olha, cada membro do corpo deve sentir que a salvação de sua própria alma depende de seu esforço individual. Ele para, acabou. O Ellen White disse isso aí, ó, tá vendo aí? Tá vendo? Vocês acreditam na salvação pelas obras. Vamos ler o contexto? Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o ministro não deve buscar, primeiro ali, né, converter os incrédulos. Ele deve exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa. Trabalhe com eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios uma experiência mais profunda com Deus. E trabalharem por outros. Quando estiverem preparados para apoiar o ministro, mediante oração e serviço, maior êxito há de lhe acompanhar os esforços. Então, o texto está dizendo claramente aqui que a pessoa ela deve primeiro, antes de ir pregar para os outros, ela deve estar preparada. Não é simplesmente chegar lá, eu já sou convertido e sair. Não. Você precisa ter uma vida intensa com Deus, uma vida de oração e etc. Então, está falando do preparo individual. Vamos lá. Nada perdurável pode ser realizado pelas igrejas em vários lugares, a menos que despertem para sentir que sobre elas pesa uma responsabilidade. Cada membro do corpo deve sentir que a salvação de sua própria alma depende de seu esforço individual. Não se pode salvar a alma sem diligência. Então não está falando de buscar salvação pelas obras, mas que você deve buscar estar em paz com Deus, com a sua vida em ordem, para então ir buscar salvar outras pessoas? O texto está falando disso. E continua. O ministro não pode salvar o povo. Ele pode ser um veículo pelo qual Deus comunique luz a seu povo. Mas depois de a luz haver sido transmitida, fica com o povo apoderar-se da mesma e, por sua vez, fazê-la brilhar para outros. Então, quando você lê o contexto, é exatamente o oposto do que o indivíduo está trazendo. Mas é característico dessas pessoas usarem textos fora do contexto para tentar dizer o que Ellen White simplesmente não disse. Agora, sabe o que ela disse? Eu vou ler aqui para vocês. Livro Fé e Obras, página 24, ela diz assim: se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Olha, eu digo uma coisa para você. São textos muito profundos. Ela diz assim, olha, se você juntasse... Não está falando de todas as obras, não. Está falando das melhores, sabe? Aquele camarada que guardou todos os mandamentos, fez tudo certinho. Agora ele diz assim, deixa eu apresentar isso, não a Deus, aos anjos. Deixa eu apresentar até os anjos aqui, para ver se eu tenho mérito. Seria rejeitado como se fosse traição. E ainda falando sobre essa questão de santificação versus justificação, ou seja, obras, fé, graça, enfim, Ellen White diz o seguinte, olha que texto profundo. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Então, ela está falando aqui de justiça imputada e comunicada. O que é justiça imputada? Justificação pela fé. O que é justiça comunicada? Teologicamente, nós sabemos, é a santificação, as obras. E aí, vamos ver
o que uma faz, né? Será que a gente, com as obras, a gente também herda a salvação? Vamos lá, olha. É imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira, ou seja, a justiça pela fé, não é? A justiça imputada é o nosso título para o céu. A segunda é a nossa adaptação para ele. Então, o crente, ele vai ter boas obras, não é para ter um título para o céu, para ganhar, quero ir para o céu, agora eu tenho a garantia aqui, ó, que eu tenho boas obras. Não. Você foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, recebeu a salvação pela graça. Agora eu vou me adaptar à realidade do céu. Por isso, pastor Mocelin, que o crente ele para de xingar, o crente ele para de adulterar, o crente ele para de matar, o crente para de adorar imagens de escultura. Por quê? Não é para ele dizer assim, agora que eu não adoro imagem, eu tenho direito ao céu. Não, você não tem direito a nada. O direito quem te dá é Jesus Cristo, porque a salvação é pela graça. Porque se fosse pelas obras da lei, nenhuma carne seria justificada. Então, Ellen White é tão claro em dizer que o nosso título para o céu é pela justiça imputada. É a justificação pela fé que nos garante o céu. E a justiça comunicada, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus? Diz lá um texto de Hebreus. Vamos ler esse texto? Vamos ler aqui. Segui a paz, não é assim que diz o texto? Segui a paz. Aqui, deixa eu abrir. Hebreus capítulo 12. Segui a paz, verso 14. Com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas por quê? Então Paulo está dizendo que a gente só vai para o céu, a salvação é também pela santificação, pelas obras? Não. É que é a adaptação para ele. Eu sou justificado pela fé. Mas eu sou justificado em Cristo Jesus para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo. As boas obras elas não me salvam, mas elas evidenciam a salvação. É o que eu disse no vídeo anterior. Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz, mas um anjo de luz nunca se transfigura em Satanás. Ou seja, a pessoa pode até dizer que é servo de Deus e tal, ter boas obras e ir para o inferno. Mas aquele que vai para o céu certamente dará bom testemunho e terá boas obras. É nisso que nós acreditamos. E os textos de Ellen White deixam claro isso daí. O pastor também diz que, no seu vídeo, que nós acreditamos que Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa. E Ellen White fala que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Ora, meus amigos, é um desconhecimento, viu? Além de ser mentira, é uma falta de conhecimento tremendo. O apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo veio a este mundo em semelhança. Eu quero ler o texto aqui para vocês. O apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 8, e o verso 3, portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne. É nisso que nós acreditamos. Uau, mas a Bíblia então está dizendo que Jesus veio com pecado? Ellen White nunca disse isso. Nunca. Ela simplesmente afirmou o que está aqui no livro de Romanos. Que Jesus Cristo vem em semelhança de carne pecaminosa. O que é isso, pastor? Jesus Cristo, quando veio a este mundo, não veio com o corpo do ser humano antes da queda. Um corpo incorruptível. Um corpo imortal. Cristo, quando ele assumiu a humanidade com suas fraquezas e debilidades. Cristo podia sentir fome, sede, dor, podia ser morto. Coisas que eram impossíveis a Adão antes da queda. Isto é ter uma carne, como diz o apóstolo Paulo, em semelhança de carne pecaminosa, carne do pecado. Mas Cristo era puro. E eu gostaria de ler alguns textos com vocês sobre o que Ellen White fala sobre a natureza de Cristo. Olha que texto fantástico. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre continuará a ser um mistério, o que é revelado para nós e nossos filhos, contudo, que cada ser humano seja exortado a não colocar Cristo no mero patamar humano, tornando-o completamente semelhante a nós mesmos, pois isso não pode ser. Outro, não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. Foi isso que Ellen White disse, pastor. Então, o que o senhor falou, o senhor, desculpa, com toda sinceridade, foi uma grande mentira. Dizer que Ellen White acreditava que Jesus tinha pecado, natureza é pecaminosa. Quando ela fala do aspecto da semelhança de carne pecaminosa, está falando da carne. Agora, a natureza de Cristo, é o que ela fala aqui, olha, não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. Outro texto que ela diz, foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra, todavia viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. E olha esse outro texto aqui que é fantástico. Sede cuidadosos,
excessivamente cuidadosos em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro e sem pecado, sem nenhuma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Poderia cair, como de fato caiu pela transgressão. Devido ao pecado, sua posteridade nasceu com inerente propensão para a desobediência. Mas Jesus era o unigênito Filho de Deus. Tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentada. Poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele propensão para o mal. Então, pastor, o senhor dizer aí de maneira irresponsável e mentirosa que Jesus Cristo, que Ellen White dizia que Jesus tinha uma natureza pecaminosa e etc., é tirar os textos de Ellen White do contexto, não entender o que ela está falando, que eu li aqui do apóstolo Paulo, a semelhança de carne pecaminosa. Então, essa parte, essa natureza humana aqui com carne e osso foi a que Jesus assumiu. Então é disso que ela fala em outras passagens. Mas qual é a verdadeira crença de Ellen White sobre a natureza de Cristo? Que nele não havia pecado algum. Ninguém deveria dizer que tinha nele assim um pouquinho de pecado. A sua natureza era completamente sem pecado. Então, mais uma falácia aí citada pelo pastor. E finalmente ele cita sobre o sábado como sendo o selo de Deus e que o pastor diz que os adventistas acreditam que só os adventistas vão para o céu e que, enfim, nenhuma outra igreja vai para o céu, que o sábado é o selo de Deus, todo mundo que é adventista vai ser selado, quem não é adventista não vai ser selado. Ora, pastor, primeira coisa que a gente precisa entender. O sábado da igreja adventista não foi criado pela igreja adventista. Os adventistas do sétimo dia receberam o sábado da igreja batista, tá certo? A Rachel Oakes, se não me falha a memória, foi uma pessoa que trouxe isso com o pastor Joseph Bates para a nossa igreja, mas veio da igreja batista do sétimo dia. Então nós temos batistas do sétimo dia, assembleia do sétimo dia também existe, existem os judeus que guardam o sábado. Agora, nós entendemos que hoje não existe ninguém selado com o selo de Deus nem com o selo da besta. Quem guarda o domingo, tá vendo aí, já é selado. Nós acreditamos que no final da história deste mundo, os filhos de Deus serão perseguidos. Como já está sendo, né? Nesses vídeos que a gente vê por aí. Mas vamos lá. Os filhos de Deus, eles serão perseguidos por sua obediência à palavra de Deus, incluindo os seus mandamentos, incluindo o sábado. E quando isto acontecer, aqueles que preferirem obedecer a Deus serão selados com o selo de Deus. E aqueles que preferirem desobedecer serão selados com o selo da besta. Então eu quero ler alguns textos para deixar claro a visão adventista sobre esse assunto, porque o pastor parece inferir em seu vídeo que o Ellen White fala que quem guarda o domingo está selado com o selo da besta. Olha o que ela diz. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Outro, a observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus, prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, adorará a besta e a sua imagem. Ah, mas e quem garante que isso vai acontecer? Bom, primeira coisa, nós não estamos dizendo aqui que já é adventista, está selado, quem é de outra igreja já está selado com o selo da besta. Nós acreditamos, e isso o adventista acredita sim, que haverá um decreto de lei obrigando as pessoas a guardarem um falso dia. Pastor, isso está na Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 13. Já fiz um estudo aqui, não vai dar tempo a gente fazer um estudo amplo sobre esse assunto, mas Apocalipse, capítulo 13, deixa claro que há um sinal da besta, que será imposto. Para eu saber qual é o sinal da besta, tem que saber qual é o sinal de Deus, é óbvio. Não tem a nota falsa de R$7. Por que não existe a nota falsa de R$7? Porque não existe a verdadeira. Só existe o falso quando tem o verdadeiro. Então tem gente falando da marca da besta, um chip, um não sei o quê, um código de barras. Esquece. Eu tenho que, para saber qual é o sinal da besta, ou seja, a marca falsa, o selo falso, eu tenho que saber qual é o verdadeiro. Lá no livro de Ezequiel fala que o sábado serve de sinal entre Deus e seu povo.
Então, se eu tenho um verdadeiro, um dia falso, naturalmente, para contrafazer aquele que é verdadeiro. Então, nós acreditamos que haverá uma imposição em que o domingo será obrigatório. Quando isto acontecer, então, aqueles que resolverem observar, pastor, mas eu não acredito. Tudo bem, você não precisa acreditar. Só queria que você guardasse na sua memória. Porque quando isso acontecer, você vai dizer assim, eu já vi um pastor falando disso na internet. Eu lembro de um fala sério pastor dizendo que o domingo seria obrigatório. Olha, tá acontecendo, tá acontecendo. Aí você lembra disso, lembra do que eu estou falando aqui hoje, tá certo? Agora, será que todo mundo que guarda o sábado, todo adventista então vai ser selado? Olha o que diz aqui esse texto. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo do Deus vivo. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Então, olha, tá vendo? Ellen White nem ensinava, nem nós adventistas ensinamos que todos os adventistas que guardam o sábado serão selados. Tem gente que guarda o sábado e não vai ser selado. Pastor, pois é. Então, essa é a realidade. Nós acreditamos que haverá, sim, um selamento no final da história. Acreditamos que esse selamento tem que ver com o selo de Deus e a marca da besta, ou seja, aqueles que vão obedecer a Deus, e isso necessariamente terá que ver com a adoração, ou seja, terá que ver com um dia que Deus separou, em contrafação com um dia que os homens instituíram, que é o domingo. Na Bíblia a gente não encontra a ordenança ao domingo, mas os homens criaram esse dia. E esse dia, então, será imposto como lei para que as pessoas possam observar, guardar. Nós não acreditamos nisso. Aqueles que resolverem obedecer a Deus serão selados com o selo de Deus. E aqueles que resolverem obedecer a besta serão selados com o selo da besta. É simples assim. Então, esses são os ensinamentos da Igreja Adventista. Mostrei aí todos os pontos. Acredito que tenha contemplado aí todos os pontos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A resposta está dada aí ao pastor Mocelin. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.